Espectro de placenta ácreta. O acretismo placentário é uma alteração que pode ocorrer na gestação, principalmente naquelas mulheres que já tiveram uma cicatriz uterina ou cesariana anterior. Como o Brasil tem um alto índice de cesarianas, chegando a mais de 50% dos casos, o acretismo placentário ele é a invasão da placenta além da camada superficial do endométrio. A placenta ela penetra além do endométrio e vai em direção à parede uterina, o miométrio. Então, o espectro de acretismo placentário, o espectro de placenta ácreta, é uma modificação que pode acontecer na parede do útero durante a gravidez. E isso está principalmente relacionado ao número de cesáreas anteriores que a paciente teve. Outro fator também muito importante, que além da cesárea anterior, é se a placenta se encontra mais próxima do orifício do colo do útero, uma placenta baixa ou a placenta prévia. Esses são os principais fatores de risco para o espectro de placenta ácreta. Mas qual que é a importância disso? É que durante o pré-natal, nos casos de pacientes com cesárea anterior, muitas cesáreas ou de placenta baixa, aquele profissional que realiza o ultrassom tem que fazer a investigação se essa placenta está penetrando na parede do útero. Por quê? O espectro de acretismo placentário ele pode levar a condições muito graves durante a gravidez e durante a realização do parto. E o principal deles é a hemorragia após o parto. Então, mesmo a paciente tomando todo o cuidado, ela tem que ser feito o diagnóstico durante o pré-natal para preparar para o seu parto, porque esse parto não pode ser realizado num hospital que não tenha condições de receber esse tipo de gestante. Porque no caso de ter uma hemorragia pós-parto, tem que ter condições de realizar, às vezes, um procedimento de esterectomia, que é a retirada do útero, tem que ter um banco de sangue disponível, que no caso de uma hemorragia grave, ocorrer uma hemotransfusão, que deve ser feita e realizada de maneira rápida, e além disso, um local com equipe preparada que tenha disponibilidade e tenha também experiência na condução desse caso. Além disso, em alguns casos, dependendo das complicações da hemorragia e de outras complicações que podem acontecer, essa paciente tem que ser transferida após o parto para um acompanhamento clínico no CTI, devido a uma instabilidade hemodinâmica ou hemorragia muito grave. Então, os casos de acretismo placentário eles estão crescendo. O profissional que realiza o ultrassom tem que fazer esse diagnóstico durante o pré-natal. O diagnóstico do espectro de placenta ácreta ele é feito principalmente pelo ultrassom, mas em alguns casos o profissional pode disponibilizar a utilização da ressonância magnética. Então, quais são os casos que vai fazer a ressonância? Aqueles casos que durante a realização do ultrassom não se fechou um diagnóstico de acretismo placentário, e também aqueles casos, às vezes, que a localização da placenta é posterior, atrás do bebê, e não consegue realizar uma visualização adequada da localização da placenta e da penetração na parede do miométrio. E os casos de acretismo placentário grau 3 de Figo, são aqueles casos em que penetrou no miométrio, na serosa do útero, e está cometendo os órgãos próximos, como a bexiga e os órgãos pélvicos. Então, às vezes, nesses casos de estadio grau 3 de Figo, tem que ser realizada a ressonância magnética para poder fazer um dimensionamento do acometimento da pelve, da bexiga, do útero, para que, quando ela for realizar o parto, ou realização de esterectomia devido à hemorragia, o cirurgião esteja familiarizado, tenha o conhecimento da abrangência do acretismo placentário. Então, o acretismo placentário é uma condição grave e pode ser feito o diagnóstico durante o pré-natal. Tem que ser avisada a equipe cirúrgica que vai fazer o parto. Normalmente é retirado o bebê e, ao mesmo tempo, já é retirado o útero, principalmente para evitar complicações. Uma delas é a hemorragia, e a hemorragia grave pode levar, inclusive, à mortalidade materna. Então, o ultrassonografista hoje, nos casos de cesárea anterior ou placenta baixa, tem que estar atento, ele tem que visualizar e pesquisar o espectro de placenta ácreta, que é a penetração da placenta em direção à parede do útero.